Bom, então, se você vai nesse sentido aí, né? Você vai chegar, se você considerar então essas coisas aí, a gente pode ir adiante, tá certo? Vamos adiante, você vai fazer a consideração como verdadeiras esses pressupostos e depois você pode refutá-los, mas é, é preciso, para compreender o sergianismo, é preciso compreender os seus pressupostos mais fundamentais, né? E então, o que eu tenho a forma como eu iniciei o vídeo, que tenho dito todo esse tempo, o sergianismo está apontando o tempo todo para uma coisa, para o equívoco para o cometimento de um erro de ordem primária. Isso, aí é que está a simplicidade do sergianismo, não é porque ele, assim, ele é singelo, o humilde no sentido mineiro da palavra, não, tá? Ele pelo contrário, ele é até prepotente demais, né? Porque a vida em Sérgio é grandiosa, né? Então o Sr. Eagle volta de lá, ele fica assim, ele fica abismado com aquele embasbacado, né, na linguagem mais brasileira, né? Dos nossos dos nossos grandes escritores, né, do passado próximo, né? É, esses esse embasbacamento aí, que aí já eu que criei, esse embasbacar aí, na verdade, é a angústia do Sergiano, é a angústia do Sr. Eagle, né? É a angústia dele, que ele vem e revela para vocês aqui no vídeo que a razão de ser desses trabalhos é essa, é para se livrar de uma carga existencial, um peso de, de, de convivência comigo mesmo, né? Um peso de convivência. Agora, como é que eu justifico isso em mim? Como é que eu torno isso grande em mim? De uma forma muito simples. Pelo bom senso, e pela razão. Eu não vejo mais ninguém falando isso. Por esse simples motivo, eu sou obrigado a dizê-lo. Quer dizer, é preciso dizer algo novo. É, eu me choco. Eu me choco com o discurso repetitivo. Eu não sei vocês, eu imagino que fique que o grande estresse do mundo é a repetição, né? Eu acho que é a falta de, é a repetição que gera essa desesperança, né? Acaba gerando desesperanças nas pessoas e elas vivem com uma esperança que é muito mais de forma, mas não tem conteúdo nenhum. Eu não tenho visto conteúdo. É o sergianismo que eu tenho visto, o único conteúdo que eu vejo. Eu leio muito. Ouço os pensadores de todo o mundo. O pensamento é mundial. Eu penso em bases sempre mundiais. Quando a gente fala do Brasil, a gente está usando porque a gente tem a parte da transição. E tem uma transição que é particular, que é uma provocação para os próprios, para nós mesmos, né? Para nós brasileiros, para os dirigentes, para as autoridades, para as classes abastadas, para as classes desfavorecidas, para as classes dos canalhas, para as classes ou a classe dos ingênuos, né, que se tornam canalhas e, e os canalhas que se tornam na sua canalice ingênuos demais. Quer dizer, eu acho que é, essa é um bom texto, é um bom texto, né, e acima de tudo é um bom texto, tá certo? E essas pessoas abastadas, elas jamais se sentiram ameaçadas com o sergianismo. Jamais. Eu acho que elas, pelo contrário, o sergianismo vai despertar um sentimento de fraternidade que essas pessoas também têm, estão ansiosas para exercer, mas igualmente como nós não conseguem, não conseguem, não conseguem. Nós não podemos criticá-los, nós não temos moral alguma para fazer isso. Uma pessoa pobre não tem a mínima moral para julgar um rico de uma certa forma.
né? Veja bem, de uma certa forma, né? Porque de outra é claro que não é bem assim, né? De outra é claro que não é bem assim, é preciso ter ciência da sutileza dessas possibilidades. Mas as pessoas geralmente, porque elas acham que sempre, né, sempre que um pobre estiver falando mal ou contrariando, né, ou repudiando, incriminando ou criticando um rico, ela estará sempre com a razão, né? Quer dizer, ela é a coitada, né? Ela é hipossuficiente, ela estará sempre com a razão e deverá ser sempre protegida, né? Quer dizer, ou então se faz um apelo ainda maior, né? Mais dramático e começa a se apelar, né? Para a humanidade do outro, né? Quer dizer, o outro é um animal, é inescrupuloso, né? Agora você vejam bem, ambos estão sedentos por uma alternativa, por uma solução. Eles anseiam, suas almas estão sendo forçadas, estão sendo lançadas, a roda está girando. E esse semitom já anuncia, é o prenúncio, esse semitom na música universal, é o prenúncio, né? É o ressoar, né? No nosso planeta. O universo ressoa e nesse momento o nosso planeta, né, como uma nota musical, ele vai vibrar de acordo com essa vibração universal, que é uma parte em Ceres constitui-se tema da teoria geral das energias. Agora você veja bem, como que ligam então todas essas possibilidades aí, ó. Quem quiser fazer isso está convidado para fazer o arremate dessas teorias aí dos deuses alienígenas do passado, né? A física quântica, essa turma do é, essa turma aí que tem essas proposições aí do universo, do multiverso, do buraco negro, né? A ciência é referendada, a ciência está convidada, né? Os religiosos estão convidados, inclusive, a fazer parte dessa nova humanização pela qual o mundo pode passar, né? Pode vir a passar. É uma humanização que vem a partir da qualidade do senso coletivo, coletivista, né? É a, é a passagem onde a gente alcança esse meio tom, esse sobretom, e porque a vibração é tamanha, né? E nos torna claro que é preciso caminhar, né? É preciso constituir as bases que permitirão uma vibração mais pura, né? E mais impávida, né? Desse som que o universo tem ressoado, né? Eu acho que esse é o esmero. É como uma pessoa que está aprendendo realmente a fazer uma nota no instrumento, seja de sopro, de corda, e ele está fazendo assemelhando num violão, seria aquele som que ainda não sai legal, né? Quer dizer, ele tem que ser se esmeirar, quer dizer, não posso por aí, porque senão vão dizer que quem não tem jeito para violão. Agora veja bem, gente. Essas metáforas, elas vêm, mas elas não são importantes não, tá? Isso não é metafísica, não é metafísica não. Isso aí são apenas alegorias que fazem parte de uma, né, de um instrumento de descrição de um fenômeno, né? Que é esse fenômeno de evolução aí. Eu acho que, que a transformação é lenta, mas ela tem que ser, por ela ser lenta, ela tem que ser iniciada com mais efetividade, né? Então, as medidas, não quer dizer que medidas imediatas sejam medidas que reclamem transformação imediata, né? Você pode tomar uma medida imediata, mas o seu efeito pode ser um efeito diferido, um efeito que se estenderá, que se cumprirá no futuro, né? A partir da implementação de premissas anteriores vão dar lastro, fundamento, né? Então, isso aí é que os outros autores não fizeram, essa proposição aí de transição, tá certo? Então, vocês vejam bem, o sequianismo começa então com essas proposições. Quer dizer, eu não posso, como ser humano, ficar parado, né?
Eu não posso pretender permanecer num mundo individualista. Quer dizer, eu não posso permanecer num mundo onde eu coloco em primeiro lugar o indivíduo ao invés do coletivo, porque simplesmente isso aí é uma coisa repetida. É uma nota repetida. É uma nota repetida. O mundo, ele só tem sido isso. Quer dizer, nos últimos tempos ele tem sido apenas isso, né? É, e a prova disso é a desigualdade. É a desigualdade. E as pessoas, tem muita gente defendendo isso ainda, né? A identidade, né? A autonomia, quer dizer, isso tudo em primeiro lugar, conferindo ainda, né, ou ainda, inclusive, direitos e prerrogativas extraordinários para esse indivíduo, né, para esse portador, né, que é um portador individual. Quer dizer, como é que você delega a faculdade, uma faculdade dessa natureza? Como você delega a faculdade dessa natureza, né? Como é possível fazer isso? Como é possível delegar a faculdade dessa natureza? Esse poder nunca é um poder contratual, ele é sempre de fato, ele por excelência, ele não pode ser um poder contratual nunca. Ele é sempre de fato. Agora, o que acontece é que a percepção dessa contradição é muito sutil. E como as pessoas não se dão conta disso, a gente acredita que pode eleger essa entidade, né? Que é o ente individual, né? É só por esse equívoco. E esse equívoco, ele está voltado para o momento dos contratos. Né? Então, no nosso país, o que o serguianismo está mostrando desde o início desse vídeo, e vai se repetindo e se repetindo, é que todo esse problema, particularmente brasileiro, decorre de um contrato que foi, numa certa ocasião, até vantajoso, porque trouxe transformações, efetivo, porque trouxe, vantajoso não, mas efetivo, porque trouxe transformações, progrediu, né? A roda girou, mas girou muito pouco dentro do seu potencial. E agora há um anseio muito grande de fazer com que essa roda gire com mais liberdade, né? É, o, 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 só um segundo. O, o girar dessa engrenagem vai acontecer paulatinamente, mas as medidas para que isso possa acontecer, elas já estão sendo tomadas, elas já estão sendo transformadas, elas já estão sendo plantadas. Né? Isso tudo vai germinando e vai formando aí a... Agora, as pessoas se empolgam demais, se motivam demais, né? Se entusiasmam demais quando a mudança vem. Então é preciso essa calma, essa tranquilidade para girarmos essa roda, para participarmos desse evento, dessa transformação. Quer dizer, é preciso muita inteligência, não é preciso euforia, né? Então, uma espécie de, de chamado, né? Uma espécie de chamado, né? Como é que a gente fala quando a gente está... Uma convocação, né? Uma convocação serguiana seria puramente, né, existente no planeta Terra, seria uma comoção, uma convocação exclusivamente de silêncio universal, né? Silêncio absoluto, né? Realmente para questionar essas questões internamente. Então seria um momento onde haveria um dia, uma data, onde as pessoas iriam
não iriam bater em panelas, né? Não iriam gritar, não iriam bradar, não iriam apresentar faixas, elas simplesmente se calariam, né? Elas simplesmente se calariam, desligariam os seus celulares, o mundo seria desligado nesse dia. Seria o dia onde o mundo seria desligado. Desligado, o mundo seria desligado. Inclusive, se os provedores quisessem desligar, se algum deles quisessem desligar, né, em um ato, né, nada voltado para escândalo, para truques, né? Né? Porque vai haver interesse, as pessoas vão achar que isso aí é um truque para aplicação de algum golpe, de alguma coisa, mas não, desde já a gente diz que não. Aliás, nem os provedores precisam fazer isso, não. Isso aí pode ser uma coisa só entre os serguianos, né? Ou pelo menos os simpáticos a, essa, a esse dia de apagão aí, porque, né, como uma espécie de renúncia, né, onde você iria conversar consigo mesmo. Você não iria conversar absolutamente com ninguém. Você ficaria simplesmente consigo mesmo e aí você então refletiria, né, como é o mundo que você está vivendo, que relações que você está tendo com o seu vizinho, com a sua família, com as pessoas que é, de uma forma mais ou menos indireta, é, contribuem para você ser o que você é, para você ter o que você tem, para você pensar o que você pensa. Então, é, se você começa a pensar nessas relações, na lógica dessas relações, né? Que coisas ele tem, que coisas ele está te oferecendo, por que ele age assim, por que ele não age de outro jeito, né? Por que eu ajo dessa forma, por que eu ofereço tão pouco, por que eu ofereço, por que eu ofereço tão pouco se eu posso dar mais, por que eu exijo tão pouco se eu poderia exigir mais, quer dizer, por que nós não nos entendemos, por que não há harmonia, por que não conseguimos dialogar efetivamente, existe uma alternativa, quer dizer, é, ou eu vou ficar simplesmente cuidando de mim mesmo, cuidando de mim mesmo, porque é isso que